Essa questão da homofobia, aquele homossexual que se colocou na cruz, aquilo tudo, naquela passeata que houve. Qual seria a sua opinião, assim, sobre esses fatos, sobre essas coisas? Todo mundo sabe que eles querem sensibilizar nas pessoas. Eles querem ser reconhecidos, eles querem ser vistos como pessoas normais, eles alegam que estão sendo vítimas de preconceito e que querem quebrar isso. O que eles esquecem é que essa ideia, esse conceito de preconceito depende do ponto de vista. Se você me perguntar, por exemplo, se eu tenho algum preconceito contra o homossexualismo, eu vou lhe dizer que depende do que você entende por preconceito. Na opinião deles, se eu digo que a homossexualidade é pecado, que os praticantes disso precisam arrepender disso, precisam se converter a Cristo, precisam se libertar para não irem para o inferno, eles vão dizer que eu sou preconceituoso. Mas, na minha opinião, preconceituoso é quem diz que isso não é pecado. É quem diz que isso é normal, é quem diz que Deus não tem nada contra. Então depende muito do ponto de vista. Outra coisa é que muitos deles acham que nós estamos contribuindo, nós os evangélicos estamos contribuindo para que eles continuem sendo vítimas até de violência, porque nós dizemos que isso é pecado. Então, alguém pensa, já que são tão perversos, vamos acabar com eles. Mas qualquer pessoa que os perseguir nesse nível não estará agindo sob a nossa orientação, porque nós que dizemos que isso é pecado, estamos orando por eles e não odiando a eles. Estamos pensando em levar-lhes a vida que é Jesus, a vida espiritual, a vida eterna, e não pensando em matá-los. Por conseguinte, é injusta a acusação que lançam contra nós, dizendo que nós estamos pondo o povo contra eles, estamos instigando as pessoas a violência contra eles e coisa assim. Eles esquecem que, sendo assim, nós poderíamos dizer também que, de tanto eles dizerem que nós somos preconceituosos e que nós somos homofóbicos e tal, que eles também estão instigando as pessoas contra nós, que daqui a pouco nós, os crentes, já não vamos nem poder andar livremente nas ruas da cidade, porque as pessoas vão nos atacar pensando que nós somos maus elementos, quando na verdade temos apenas uma opinião diferente, mas sabemos respeitar as pessoas. É aquele falso conceito do que seria respeito, né? Às vezes as pessoas não entendem bem. Por exemplo, há pouco tempo, uma jovem senhora me perguntou: o senhor é daqueles crentes que obrigam as pessoas a se converter? E eu lhe respondi: depende do que a senhora entende por obrigar. Se obrigar significa apontar um revólver, uma pistola para a cabeça do indivíduo e disser: ou você se converte agora ou eu te mato, então eu não obrigo ninguém a se converter. Mas se na sua concepção argumentar com alguém tentando levá-la à conversão à fé cristã é obrigar, então eu obrigo. Então, eis a questão, né? Nós não estamos obrigando nada, mas as pessoas têm ideias diferentes. As pessoas são preconceituosas, elas não sabem respeitar a opinião. Nós, os evangélicos, respeitamos a opinião. A prova é que nós não estamos movendo nenhuma ação contra eles, não projetamos nenhuma lei, não há nenhum projeto de lei dos evangélicos contra a homossexualidade. Para nós, eles podem ser homossexuais à vontade. Nós não estamos proibindo ninguém, nós estamos argumentando, tentando levá-los a mudar de opinião e não coagindo-os, obrigando-os a se converterem. Isso tudo precisa ser levado em consideração, né? Por exemplo, esse PL 122 aí, se isso
for aprovado ou se fosse aprovado, misericórdia, o que seria de nós, os evangélicos? Nós não poderíamos sequer dizer que isso é pecado. Uma pessoa iria aceitar a Jesus na nossa igreja, se converter, assentar na nossa classe de novos convertidos, de catecúmenos, e nós iríamos dizer a ele: agora você tem que parar com isso, para você ir morar no céu com Jesus, e o indivíduo simplesmente iria chamar a polícia, e nós iríamos presos. Mas isso não é violar a consciência alheia? Será que nós não temos o direito de ter a nossa opinião? Se eles têm o direito de achar que isso não é pecado, por que nós não podemos ter o direito de achar que isso é pecado? Desde que eles não me matem por eu acreditar que é pecado, e eu não os mate por acreditarem que isso não é pecado, ninguém pode taxar ninguém aí de desrespeitador. Estamos apenas fazendo uso do direito que nos assiste de termos o nosso ponto de vista.